Salve, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Aqui quem tá falando é o Igor, junto com meu grande amigo aí, Vitor, pra gente comentar agora mais um pouco e destrinchar um pouco desse despertar aí que teve da fruta do Luffy no nosso capítulo 1045, 1044 ou 1045? 1044, desculpem. Isso. Pra falar sobre aqui, ó, que é, mas não é. É, mas não é, né? Ela Não foi, é a um Gomu dia no já Mu. era, não é a Gomu Gomu, mas ainda continua sendo, tendo suas propriedades, né? Vamos lá, Então, gente. Vitor, vamos lá. O que aconteceu? Vamos lá. Mudou a fruta, certo? E... muitas coisas que a gente já sabia da fruta, a gente agora não sabe. E muitas coisas que a gente se questionava de tipo, caralho, mas a fruta do Luffy não faz o menor sentido ser assim. Ah, mas é uma paramécia é qualquer coisa. Tá bom. Agora faz sentido. Como a gente comentou no último capítulo no último episódio que a gente comentou sobre o capítulo, da regeneração de uma Zoan, como é que funciona, não sei o quê, agora faz muito mais sentido pra gente. Mas a gente separou aqui alguns aspectos que a gente queria ressaltar, trazer aqui à tona, dessas informações novas que a gente trouxe, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o despertar realmente do Luffy. O que eu quero salientar aqui? Primeiro, despertar é o Gear 5. De novo, a gente errou, tá bom? A gente errou, a gente admite, Erramos, a gente errou. acho que a maioria do fandom errou nisso. O Oda fez um twist aí e tal. O Oda andou lendo a galera aí dizendo que ia ser o Gear 5 e despertar ia ser coisa diferente. Ele, não, vou juntar os dois. Aí que se Isso. A teoria Inclusive, mais... O Oda, ele é campeão em fazer isso, né? Mas é muito bom quando acontece isso, porque daí a gente não fica naquela Ele lê as teorias eu já do pessoal na sabia. internet. Ele lê. Pior que ele lê mesmo. Ele lê as teorias e ele muda coisas na obra. Muda, Então, com vocês certeza. teorizaram um bagulho, o Oda, vocês acertaram, show de bola. Não vai ser assim. E aí ele muda. Tinha muita gente que acreditava que o Luffy ia ser a Zoan mítica do Son Goku, certo? O Rei Macaco. E o Rei Macaco, isso. O que... Tipo... Não tá errado, tá, gente? Tipo, ele tem a fumaça que nem o Son Goku tem. Ele estica igual o coisa... Eles têm ele estica igual o coisa, o bastão do Son Goku. Então, tipo, ele é o Monkey D. Luffy, né? Ele é um macaco, querendo ou não. Enfim, tem vários paralelos com essa divindade que a gente conhece aqui no nosso mundo. Que justamente, tipo, fazem sentido com o Luffy. Então, tipo, acredito que muita gente ficou triste que não foi realmente o do Son Goku. Mas, assim, não tem nenhum problema pra mim. Até porque se o Luffy virasse um macaco de fato, eu ia ficar meio que... Calma lá! Ia ficar meio Dragon Ball Super Saiyajin 4, que ele ia fazer uma cauda, ia ficar porradudo, cabeludo. Ia virar o Ozaru. Como é que era o nome? Ozaru. Ozaru. Ia virar o Ozaru da vida e ia destransformar, ia virar uma mescla de um humano com um macaco, cara. Alô, câmera. É isso. Loucurada, cara. Mas o que a gente tem que absorver disso, tá bom? O despertar da fruta... primeiro... Gomu. Vamos lá. Agora vamos destrinchar isso. Primeiro, a gente descobre que ele é um tipo Zoan, certo? Não é mais paramécia. O que a gente tem de paralelos com fruta Zoan? A gente tem todos os Zoans, obviamente, e a gente tem a gente vê, né, principalmente com o Chopper, né, que os Zoans têm transformações. Tem a versão híbrida, a versão full, a versão toda humana, a versão toda, né, todo animal, e a versão híbrida. Isso é o quê? É a versão toda? É a versão full? Full Nika? Qual que é a versão híbrida? É a versão final, É a versão final dele? Será que isso é, tipo, sei lá, parte da transformação? Será que os Gears anteriores já não eram já não eram ele híbrido? Ou era só o Luffy? Ou era só o Luffy utilizando as características da borracha que vem junto com essa Zoan mítica, que eu já vou falar sobre isso. Só utilizando essas coisas básicas. O despertar do Luffy é realmente só ele utilizando no ao redor? Tipo, agora se ele voltar pra a versão normal dele, ele vai continuar utilizando, puxar o chão? Ou ele só vai conseguir fazer nessa forma? Muitas perguntas! A gente não sabe porra nenhuma. O que a gente sabe é que agora... Poucas respostas. Exato. O que a gente sabe? A gente sabe que
ele é agora uma Zoan mítica, certo? E quem que nós temos de paralelos de Zoas míticas na obra? Vamos lá. Uhum. Temos Kaido, que ele tá enfrentando. Marco, que tá do lado dele, literalmente, tá? Sengoku, com a versão, inclusive, também do humano, só que modelo Buda. Nós temos... A filha do Kaido. Isso, Yamato. E Yamato. tem a... Puta, como é que é o nome dela? Catarina Devon? Catarina Devon. Isso, com a O fruta Onimaru da não é uma fruta. Não é uma fruta. O Onimaru também. O Onimaru se eu não me também. engano. E É. mais alguém, será? Bom, Cara, eu tinha visto, mano. se- Eu vou se- procurando aqui, se Vai, lembrar, tu- ok, tudo bem. O que a gente... Ok, beleza, por que eu tô falando isso? Porque é neles que a gente tá... É neles que a gente tem que se basear. Se o meu gato miar é porque ele tá miando, tá, gente? O que a gente vê de características dos Zoas míticos? Eles basicamente têm as características de uma Zoan, ou seja, tem a versão híbrida, tem uma resistência maior, e tem Kaido. todos esses... O próprio Kaido é uma. O Kaido foi o primeiro que eu falei. Catarina Devon. Isso. Jack. Jack também é uma, tipo... Não, mas é uma Não é ancestral. ancestral. Não, não, não. Enfim. A gente tem características das Zoans, a gente tem características de Paramécias juntos, certo? O que é característica de Paramécia? Sei lá, qualquer coisa, entendeu? Tipo assim... Orochi. Orochi, isso aí, boa. É muita gente, cara. É muita gente pra lembrar, mano. O que eu quero dizer com isso? Cara, o Marco, ele é uma, né, ele é um... Como é que é pheasant em português? Pardal, não é pardal. Tem a fruta do pássaro, tá bom? Só que o modelo fênix. Ou seja, ele tem as características de um pássaro... Fazão. Fazão, obrigado. Ele tem as características de um fazão com as chamas da Fênix. Que, se a gente for olhar aqui, tem duas características. Que, primeiro, é a fruta da chama, que é a Mera Mera no Mi, que agora está com Sabo. É ali atrás, inclusive, ali no cenário do Igor. E tem também uma característica, que é uma característica que a gente vê na... Puta, não vou lembrar o nome dela. Aquela menina que chora com as lágrimas que cura todo mundo. Lembra? Ah, sei qual é que é. Eu não vou Didras lembrar o nome. Rosa. Didras isso Rosa, exatamente. Então tu vê a característica dessas três frutas, né? Tipo, a fruta do fazão, que a gente nunca viu, né? Mas a gente chuta que existe. A fruta da Mera Mera no Mi e a fruta dessa mina aí que cura as pessoas em uma só. Ou seja, em uma fruta. Moncherry, muito obrigado. Então, na verdade, o que a fruta mítica é? Ela é uma fusão das três, entendeu? Ela é uma fusão da Zoan, da Paramécia e da Logia. Tá bom? Entenderam? Basicamente isso que a gente tem com base. Se não... Ela basicamente vai repetir o poder? Vai repetir o poder, tipo, o Marco controla a chama, o Sabo também. Se os dois lutarem, quem é que vai controlar a chama de quem? Isso é uma luta... aí entra a questão justamente do porquê que ela é esse lado mítico dela, né? O lado mítico que seja. Isso. O fato de ela ser mais poderosa que a sua versão normal, pra se dizer. Ainda fazendo esse paralelo aí do Sabo contra o Marco, né? Na questão somente de controle de chamas, é para se pensar o seguinte: o Sabo, por exemplo, ele não tem a propriedade de se auto-regenerar como o Marco tem. O Marco tem. Pelo simples fato da fruta dele ser uma zoa de um animal mítico, no caso a Fênix, que tinha o poder de renascimento. Então, assim, a gente vê na batalha do próprio Marco contra o Kizaru lá em Marineford durante a batalha, que ele tanca todos os golpes do Kizaru para os golpes não passarem por ele e atingirem o Barba Branca. E nisso a gente vê que o Marco ele é atingido diversas vezes mortalmente, mas ele não morre. E, inclusive ele volta super inteiro. Por quê? Pelo simples fato de a fruta dele ser uma fruta da Fênix. Isso. Entende? Então, assim, a gente tem aí modelos como o Yamato no Orochi, que seria a fruta do Orochi, que é um dragão de 7 cabeças, ou seja, ele já na obra
já foi morto 3 ou 4 vezes e continua vivo, porque pra tu matar uma delas, tu tem que matar todas as... É tipo a Hydra. todas as cabeças, tipo a Hydra, entendeu? Só que na cultura deles. Na mitologia Na mitologia japonesa. A gente tem o Kaido, que a fruta dele é... Inclusive, a fruta do Kaido não é a fruta do dragão. Não é. A fruta do Kaido é a fruta do peixe. Exato. É a fruta da carpa, entendeu? Isso. E Que também é de um folclore. Também é de um folclore. Que a carpa, quando ela consegue chegar no topo da cachoeira, ou seja, ela nada contra a correnteza, e sobe a cachoeira, ela se torna um dragão. Ela se transforma num dragão. Então a gente tem essa mitologia por trás da fruta do Kaido. E aí a gente levanta muitas questões que o próprio fã levantou, ô Vitor. Se perguntando, antes de ser um dragão, como é que ele Kaido era? Kaido virava um peixe. Então, pra quem não sabe... Um Magikarp ficava debatendo. Então, exatamente. Pra quem não entendia a moral do Magikarp no Pokémon, essa é a moral. É uma referência a folclore. Tipo, o Magikarp não faz nada, porque ele é um peixe. Ele só vira alguma coisa quando ele se transforma num dragão, que é o Gyarados. Gyarados, uma coisa assim, é. Isso. Entendeu? E aí a gente entra nessa questão que o Vitor falou. Será que os outros Gears que vieram antes eram formas híbridas da fruta? Ou eram, tipo assim, um prelúdio da fruta num caminho para um despertar? Saca? Porque a gente pode parar pra pensar assim. A gente tem ali a coisa que o Luffy já tem muito facilmente hoje em dia, que é a velocidade. E essa velocidade ele só atingia usando o Gear 2. Ele entendeu como fazer o fluxo de sanguíneo dele aumentar para que ele ganhasse velocidade. Isso. O Gear 3, ele aprendeu como inflar os ossos dele, o próprio corpo, para poder atingir uma área maior. Então, sacrificando velocidade e ganhando força, para se dizer. O Gear 4, a gente vê que ele fez uma fusão disso, velocidade e força. Aí encontra os músculos mais... Ele infla, ao invés de ser o osso, ele infla os músculos. O músculo. Então, assim, ele tem uma compressão de ar muito forte dentro dele. Ele tem um uso muito forte do... E, não só, o Gear 4, ele infla o músculo e utiliza o Haki pra não estourar o bagulho. Isso então tem mais do Haki dentro da transformação. Não tem o que nada a ver com a fruta. Ele se utiliza muito de Haki pra poder se manter naquela forma, assim. Exato. No Doflamingo a gente vê muito na segunda transformação dele, quando ele vai dar o golpe final do Doflamingo, se utilizando muito do Haki de armamento pra poder proteger e petrificar o corpo, pra se dizer, deixando mais forte. Inclusive... Mas uma coisa calma aí. Vai, fala. Uma coisa só que eu gostaria de salientar é que a mesma fumaça que a gente vê envolvendo o Luffy nessa transformação, nesse despertar, que envolve ele aqui, que vem também do Son Goku, que o Victor falou no último vídeo sobre essa questão, a gente vê no Gear 4. Em ambas transformações, tanto no Boundman quanto no Snakeman. Outra coisa, a gente vê o cabelo do Luffy crescendo, por exemplo, na forma de Snakeman. E se tornando meio que uma chama no que eu digo só no formato de cabelo, entende? Não que ela seja amarela. Uma silhueta, Mas ao despertar, a gente vê o Luffy nitidamente com o cabelo transformado, entendeu? Ele não tem mais o cabelo normal dele, o cabelo dele dá uma crescida e é como se estivesse pegando fogo, tivesse loiro, em chamas. Não se dá pra entender porque não vê a versão colorida pra gente. Também não vê na animação pra gente saber realmente como é que vai ser, então a gente só tem fanart. Falando aqui da animação, rapidinho. Quando eu olhei a animação da transformação do Snakeman, é aquela coisa que aquela coisa que o Luffy ele levanta, é uma coisa meio mística. Naquela época eu olhava e falava, caralho, não tem nada a ver. Hoje eu olho e falo, caralho, tem tudo a ver! Muito isso, entendeu? Então, é de se pensar se isso foram formas híbridas da fruta do Luffy antes, ou foi o prelúdio pra ele despertar. Então fica essa grande dúvida aí, eu não sei como é que a gente vai sanar ela, não sei quais artifícios o Oda vai utilizar pra gente poder sanar esse tipo de dúvida. E aí entra muito nessa questão de paralelo que o Victor queria fazer, que era da transformação do Luffy com o Rumble Ball do Chopper, né? Porque a gente sabe que o Chopper, ele utiliza os Rumble Balls pra se transformar em outras coisas. Outros híbridos. Outros híbridos, entendeu? Isso. E aí a gente se pergunta o seguinte, aí entra uma outra questão que é muito forte. O Chopper usando a Rumble Ball, ele força o despertar da fruta dele? Então a gente faz um loop infinito nisso. Aquilo é o despertar ou aquilo é o prelúdio pro despertar? Aquilo é forma híbrida, sabe? Então, assim, é uma maluquice que só. Você que está vendo esse vídeo, você é maluco, junto com nós, entendeu? Nossa senhora. É muito bom, cara. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente que é só sucesso. Isso aí, velho. Que nem... Caralho, eu ia parafrasear o Xandão, mas deixa quieto. Tá, deixa quieto. Vamos lá, gente. O que a gente sabe... Primeiro, vou fazer uma pergunta pra vocês.
que é o despertar de uma Zoan? Alguém sabe? É. Eu sei. Vamos lá. Em Impel Down, a gente tem 4, se eu não me engano. 4... As pessoas que torturavam lá em Impel Down. A gente tem 4 usuários Zoans despertados. 4 torturadores, né? Isso. E aí era, se eu não me engano, era do Koala, da Zebra... Do rinoceronte? Do rinoceronte, assim, né? E é nessa vibe aí, sacou? E eles falam, eles são Zoans despertados. Ou seja, eles tinham um formato... Babaca. Isso, eles eram meio... Mas a gente não sabe se eles eram assim porque os usuários mesmo eram meio... Ou se realmente, tipo, sei lá... o koala fica meio... Enfim, é aquela coisa que a gente já falou também, que a gente falou no vídeo passado, que é... As Zoas têm vontade própria, pelo menos um pouquinho, tá? Então existe, sim, um despertar de uma Zoan. Aí agora eu te pergunto, faço mais uma pergunta. Qual que é o despertar de uma Zoan mítica? É a mesma coisa? É mais uma transformação? É mais um... É tipo, tem a forma normal, a pessoa sem o aspecto da fruta. Tem a versão híbrida e tem a versão totalmente aspecto da fruta. E aí tem a versão despertada, que é tipo um upgrade da versão híbrida, alguma coisa assim. Ok, tá, beleza. É assim? Não sei. O despertar da fruta mítica é, por exemplo, a chama que regenera do Marco? Tipo assim, o Marco só consegue se regenerar porque ele despertou a fruta? Ou o Marco só consegue utilizar as chamas dele nos outros a partir do despertar? Porque a gente vê o Marco utilizando as chamas em outras pessoas. Uhum. Aí, ó, te peguei, né? Ninguém tinha pensado nessa, viu só? Então eu acredito que, assim, o Luffy, o despertar realmente dele, seja uma fusão dos dois. Assim como a gente vê, tipo, a fruta mítica sendo uma fusão de todas as frutas, eu acredito que seja a mesma coisa aqui. O despertar do Luffy é utilizar os aspectos da fruta, sendo ela Zoan, mítica ou paramécia, tanto faz, ao redor, no mundo, sacou? Tipo, no ambiente dele. Então ele puxar e puxar o chão e transformar o chão em borracha é a mesma coisa o Marco utilizar as chamas que ele utiliza nele nos outros. Entendeu o paralelo? Uhum. Por isso que eu falei, por isso que eu trouxe o Marco como coisa, porque é só ele que a gente sabe, tipo, a gente sabe mais, sacou? A outra é o Kaido. O que o Kaido vai fazer, sacou? Ele vai transformar o mundo em carpa, sacou? não, a gente não tem muito a gente não consegue muito ter essa visão, porque talvez o poder despertado do Kaido seja as nuvens dele, que ele fica ele não voa no sentido de ele sai voando, ele cria as nuvens e as nuvens ele vai pisando nas nuvens. Talvez esse seja o despertar do Kaido, não sei. Na real não, porque o Momo também tem isso, então é uma característica da fruta. Então esquece o que eu falei. Vamos lá. Mas aí eu ergo mais uma questão aqui agora. Vai, fala. Isso aí. E se no caso o Vegapunk, no momento em que ele copiou a fruta do Kaido, tá? Já copiou a fruta do Kaido desperta. E não precisou passar as características da carpa própria pro Momonosuke, que passou já o poder do Kaido despertado, ou o poder esse poder que a gente vê o Momo fazendo, entendeu? Entra uma outra dúvida que a gente não tem resposta. Outra coisa, o despertar do Chopper. Aquilo que ele se transforma é o despertar? Ou o despertar do Chopper que literalmente é a Hito no modelo humano, que ele literalmente ele era uma rena que comeu a fruta do humano, ou seja, ele se ganhou características humanas, entendeu? E se o despertar da fruta for ele realmente se transformar num humano, mas pelo fato do Chopper já ser muito inteligente, ele acabar se tornando, tipo, super inteligente, tanto quanto ou mais que o Vegapunk? Saca? Legal, gostei. Interessante, porque é um despertar o quê? Ele vai se transformar numa forma humana, show. Mas isso não vai amplificar o poder dele. O Chopper ele não vai ganhar poder, força física, ele vai ganhar inteligência. Saca? Então, assim, acho que se o Oda pudesse utilizar, ou se ele utilizar, não sei. São várias perguntas sem nenhuma resposta, só teorias. Disso, entendeu? É a comparação do cérebro de uma rena, por exemplo, que não tem a habilidade da fala do ser humano, não tem todas as capacidades que nós temos como humanos, imbuída numa fruta que passou por uma rena e ela se transformou a ponto de ganhar essa inteligência. Exato. E o Chopper sendo inteligente do modo que é,
Bom, eu acredito que se a gente seguindo essa linha, poderia ser isso, entendeu? Mas é muito difícil a gente prever o despertar, ou imaginar até o despertar de uma Zoa Mítica, entrando muito no ponto que o Vitor falou. O que seria isso? Será que já era? Será que vai ser? Será que é agora ou nunca foi? Um paralelo que eu queria trazer é quando o Luffy utilizou o Gear 3 por muito tempo, ele se transformava numa forma pequenininha, uma forma chibi, certo? Da mesma forma que o Chopper agora ficou em Wano. Então tem uma similaridade dos dois, né? Agora a gente entende por quê, porque os dois têm a mesma fruta, né? A fruta do humano. Só modelos diferentes. Então agora a gente vê... Cara, o Chopper vai ser um personagem muito importante a partir de agora na história, porque... Primeiro, o Rumble Ball. Segundo, existe uma teoria muito forte que... quem tá ali atacando o Wano é o governo mundial, a marinha, utilizando o SSG, isso? Que é a coisa nova que o Vegapunk criou. Então o Vegapunk tá em Wano, sacou? Essa é a teoria. E aí, tipo, depois de Wano, a gente vai ter meio que um momento nerd do Vegapunk explicando como é que funciona, sacou? Enfim, porque não precisa de uma explicação pra isso, sacou? Tipo, como é que ele consegue colocar a porra de um elefante dentro de uma espada? Sacou? Como é que ele consegue colocar a fruta do cachorro modelo tal em um canhão lá em Alabasta? Só pra quem não se lembra, o Vegapunk ele é simplesmente o cientista mais inteligente do mundo, tá? Exato. E ele é o pioneiro, o cara que fez as primeiras coisas de bizarra que a gente tem em One Piece, como o Victor falou agora. O elefante dentro da espada, a espada que vira um elefante por causa que comeu uma Akuma no Mi, entre muitas aspas. Os pacifistas que copiam o poder de um usuário de Logia. Isso. Entendeu? Que em específico é o Almirante Kizaru, se eu não me engano. É o Kizaru. Nós temos também, como o Victor falou, o cachorro canhão, né? Labraster. Então são, tipo, todas as coisas. O fator de linhagem do Jude, se eu não me engano, que ele faz humanos artificiais, veio de uma pesquisas conjuntas com o Vegapunk, entendeu? Então. Cara, é toda essa questão, assim, tudo que vem de científico no mundo de One Piece e que apareceu e que, tipo assim, nossa, nunca tinha visto isso antes, cara, provavelmente foi o Vegapunk que meteu a mão e fez. O Momo. A fruta do Momo foi o Vegapunk que fez. O Momo, que é a cópia da fruta do Kaido. Quem criou aquela fruta artificial foi o Kaido, foi o Vegapunk, entendeu? E o Vegapunk criou só aquela fruta. Depois o Caesar e todo mundo tentou replicar o que o Vegapunk fez. Não conseguiu. E aí não conseguiu. A gente tem as slimes aí, slimes, eu sempre confundo esse negócio, que são as frutas artificiais com 10% de chance de te dar o poder do animal e 90% de chance de causar o efeito colateral. E ainda nesses 10% de chance de te dar o poder do animal, a pessoa fica meio que transmutada com o animal, ou seja... Não é 100%. Não é 100%, ou seja, a gente tem ali o cara, aquele que cuida da prisão de Udon, que ele tem um tigre, um leão na barriga, ou seja, o animal tá na barriga dele, ele sempre fica ali, então ele tem uma segunda cara Meu favorito é o cara que tem um gorila na mão. O cara tem um gorila na mão. Gorila na mão, ele vai dar um... Ele é o torso de um gorila inteiro. Ele vai dar um soco e tem um gorila dando 2 socos. Um soco tem 2 gorilas dando 2 socos, entendeu? Tem a fruta da girafa. A fruta da girafa. O cara que comeu o bagulho da girafa também, que é... a cabeça dele se transformou numa girafa, se eu não me engano, né? Isso. E aí, exatamente, tipo, o pescoço dele fica o tempo inteiro pra baixo porque tem que segurar o corpo, tá ligado? Exato. É o troço mais bizarro do mundo, entende? E esse é o efeito que dá. Já o Momonosuke não. Vegapunk replicou a fruta do Kaido com uma precisão tão absurda que ele fez com que o Momonosuke conseguisse virar exatamente o dragão, que nem o Kaido, ter os poderes ali, aparentemente, de, pelo menos os de segurar nuvens e tudo mais, de voar, entre aspas. Se transformar, Kaido, né? Se transformar e destransformar, voltar a ser humano. Saca? Isso. Então, assim, é isso que a gente quer ver. Por isso que a gente quer ver o Vegapunk, cara. Não aparece pra explicar essas coisas, a gente quer saber, cara. Estamos cansados de tanta pergunta. Bom, dito tudo isso aí, acredito que a gente já tem uma boa... Tipo, assim, o Oda pode brincar com muita coisa, entendeu? Eu não acho que essa aqui vai ser a última transformação do Luffy, tá bom? Eu tô vendo as pessoas falando, tipo, tá, esse aqui é o Super Saiyajin 3, ou Fusão, não sei o quê, e aí não tem depois dessa, não tem mais. O Luffy chegou no limite, sacou? Eu acredito que não, porque a gente tem, cara, a gente tem
haki pra ser implementado dentro dessa transformação. Todos os haki, no caso. O haki de observação, o haki de armamento, o haki do rei imbuído com armamento e como que eles vão, sabe? Como ele fez no Gear 4, entendeu? Tipo, e se ele começar a dar soco com o haki? Porque até agora ele não usou o haki, entendeu? A gente não viu ele utilizando o haki de armamento, por exemplo. Talvez o de observação. Mas, tipo, a gente não viu ele usando o haki de armamento pra fazer os golpes dele. Ele simplesmente pegou o Kaido na mão mesmo e foda-se. Tem também a Rumble Ball do Chopper que a gente já falou. E tem também as fusões, né? A versão híbrida do Luffy, sacou? Qual vai ser a versão híbrida do Luffy? Qual vai ser a versão totalmente Deus Nika? Qual vai ser totalmente isso? O complicado disso tudo é que esse Deus, né? Essa divindade, ela não é do mundo real daqui, da gente. Que nem o Buda é, que nem a Fênix é, que nem a Carpa do Kaido é, que nem a Mata no Orochi. É uma divindade dentro do One Piece. Do One Piece. Uma mitologia de dentro do One Piece. Exato. É única e exclusiva dentro da obra. Não existe nada. Por isso que a gente não ia acertar nunca, né? A gente nunca ia acertar, entendeu? Então, assim, teve muita gente que falou, não, porque ele tem a fruta do Deus Nika, não sei o que mais. Pô, as pessoas acertaram, show de bola, parabéns pra vocês. Mas era um troço muito remoto de se acreditar. Inclusive, Nika significa fruta, significa sorriso. Então, quando eu falei lá no vídeo atrás que ele ia ter a fruta do sorriso, tecnicamente eu acertei. Bota muitas aspas nisso. Muita aspas, mas às vezes acabou acertando, entendeu? Cara, acho que é isso, tá bom? Acho que a gente trouxe aqui vários aspectos aqui pra gente poder entender, ou pelo menos não entender, porque agora isso aqui ficou mais não certo ainda. A gente trouxe mais dúvida do que resposta. Mas eu trouxe, eu queria trazer, a gente queria trazer esse vídeo aqui e eu queria trazer esses pontos aqui pra vocês pensarem que ainda tem muita coisa pela frente, tá? Essa é a principal razão pela qual a gente quer falar sobre isso, tá bom? E é a diversão, né? Vamos falar da fruta do Luffy agora, com vários poderes, né? A diversão aqui da gente especular e teorizar sobre isso. Mais alguma coisa que quer adicionar, Igor? Acho que só é a questão dessa dúvida que fica assim, o Luffy vai... toda vez que ele se transformar, ele vai precisar para utilizar poderes como alterar o ambiente, por exemplo, só nessa transformação? Essa transformação, entendeu? Eu acho já lanço aqui meu pensamento, tá? Eu acredito que ele vai utilizar como é que eu posso dizer? Essa transformação do ambiente em outras formas, ou até mesmo na forma normal dele, entendeu? De mexer e tudo mais. Mas eu acredito que ele se transformando no Deus Nika, ele potencialize isso. Sim. E assim ele consiga fazer com a imaginação dele de crescer músculo e tudo que ele quiser se concretize. Fora disso, eu acredito que ele não consiga utilizar muito bem esse artifício. Ele tem que utilizar outros modos, como por exemplo, entrar no Gear 4, se inflar rapidamente, trocar de gears. Isso tudo ele já tava dominando, entendeu? Mas utilizar daquele artifício que ele tá utilizando na luta contra o Kaido, que a gente viu ele pegando um dragão gigante como se não fosse nada, com toda aquela força, todo aquele poder, acredito que só nessa transformação mesmo, assim. E fica aí aguardar agora os próximos capítulos, ver como é que ele vai... Dar a surra no Kaido! Dá um pau nesse arrombado. Isso aí, velho. Então a gente já vai ficando por aqui, gente. Obrigado por assistirem esse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que o Luffy vai desenvolver através da fruta. Vocês acham que ele vai comer a Rumble Ball? Não vai comer a Rumble Ball? Se ele tem uma versão híbrida, se não tem? Como é que o Haki vai entrar? Meu Deus do céu, que obra magnífica! Nos digam se o Luffy entrou na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem. Exato, velho, exato. E a gente vai ficando por aqui, nossas redes sociais estão tudo aqui na descrição. E eu convido vocês a darem um like aqui no vídeo, se inscreverem. Mandarem esse vídeo aqui pra aquele amigo de vocês que também curte muito One Piece. Ou aquele cara que não gostou da fruta, pra ele vir aqui e falar, não gostei da fruta, blablabla, e a gente ganhar visualização em cima disso. E mandem esse vídeo aqui no grupo de amigos, grupo da família, no Discord aí com os amigos de vocês, no grupo no Whats, não sei, no status do WhatsApp, tá bom? Show, beleza, é isso aí. Mais alguma coisa? A gente faz live, nossas redes sociais, tá tudo aqui, tá bom? Apareçam lá. Siga a gente na Twitch. Siga a gente na Twitch, exatamente. E acho que é isso. Faz o seguinte, cara. Pega esse vídeo e toca no grupo da igreja.
4h30 da tarde de domingo, assim, ó, quando tu estivesse planejando pra ir pra missa, vai tocar aquele sino, pem, 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 tu vai estar lá assim, ó, toma pra vocês aqui, ó, videozinho de One Piece de teoria pra vocês saberem aqui como é que é o despertar da fruta do Luffy. Chega na missa, o Papa, cara, o padre começa a falar o bagulho, tu assim, ó, Luffy, entendeu? Cara, pô, toca lá, vê o que é... Cara, eu fico perguntando, o que as mulheres, que toca no grupo da igreja, velho, o que vai falar daquilo? Akuma no Mi, fruta do diabo! Demônio repreendido em nome de Deus! Cara, ia ser uma loucura, meu. Faz isso, meu, se tu puder fazer isso, cara, isso é muito bom. Muito bom, Fala, gente. meus queridos. Tchau, Obrigadão, gente. viu? Fiquem bem. Até o próximo. Até a próxima.